Vem aí o Liderar Nordeste, o encontro regional de líderes de jovens e adolescentes. Obtenha ferramentas que o ajudarão a lidar com diversas questões da juventude, como sexualidade, drogas, universidade, redes sociais, louvor, entre outros. De 25 a 27 de fevereiro de 2016 em Salvador, Bahia. Participe, monte sua caravana e venha para o Liderar Nordeste em Salvador. Inscreva-se agora mesmo no site www.editoracpad.com.br/encontro de líderes. Liderar Nordeste, vem! Subsídios. Lições bíblicas adultos. Lição 2. Sinais que antecedem a volta de Cristo. Meus caros professores, superintendentes da Escola Dominical e alunos queridos, na lição número 2 deste trimestre, estudaremos a que tem o tema Sinais que antecedem a volta de Cristo. Diz a Bíblia, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 11 a 13. Tomando por base o que a Bíblia diz sobre os fins dos tempos em relação à Igreja do Senhor Jesus, veremos que o próximo grande acontecimento será o arrebatamento da Igreja. Parece algo fantástico, inacreditável para a maioria das pessoas no mundo sem Deus, mas seguramente se cumprirá, pois Jesus assegurou que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Os discípulos queriam saber do Mestre sobre os sinais da sua segunda vinda, bem como dos acontecimentos que marcariam o fim do mundo. Sem dúvida, a mente deles estava cheia de inquietações, de perguntas, dúvidas e incertezas quanto ao futuro da humanidade, do mundo e deles próprios. Ante a questão levantada por eles, Jesus começou a proferir um dos mais impressionantes sermões do seu ministério, denominado Sermão Profético. Neste, Jesus discorreu sobre 5 grupos de sinais referentes aos fins dos tempos, ou do fim do mundo. Jesus lhes falou sobre vários sinais que antecederiam o fim dos tempos. Ele fala sobre os falsos cristos, enganadores, e sobre muitos que serão enganados. Chama a atenção para a ocorrência de guerras e rumores de guerras, que acontecerão nos dias precedentes à sua volta para arrebatar a igreja. E neste ponto, logo adverte, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Mateus 24, 8. Essa expressão, princípio das dores, é uma alusão a uma mulher grávida que sente as primeiras dores, indicando que dentro de poucas horas terá o seu filho. Elas começam mais espaçadas, de meia em meia hora, e vão se estreitando de minutos em minutos até que chegar a dar à luz a criança. Jesus alerta os seus discípulos de que muitos deles seriam entregues às autoridades para serem castigados e até mortos por causa de sua fé em Cristo. E por causa disso, certamente, muitos se escandalizariam e dariam lugar à iniquidade e à falta de amor, que é uma das características mais marcantes dos tempos do fim. Jesus advertiu também quanto aos falsos profetas e lhes pronunciou um aspecto altamente alvissareiro dos tempos que antecedem a sua vinda, a pregação do Evangelho em todo o mundo, como condição para a consumação do fim. Na fala de Jesus, num segundo bloco de informações, ante os olhares atentos dos discípulos para a sua resposta, Jesus descreve resumidamente como será a grande tribulação. Chama atenção nos versículos 15 a 20 do capítulo 24 de Mateus para a situação vexatória que sobrevirá sobre o povo de Israel. Diz assim, desde a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel,
passando pelas aflições que estiveram nos montes e das grávidas que houver naquele tempo de angústia. E sublinha em sua fala algo que deve ter estarrecido os discípulos. Disse ele, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 21 e 22. E adverte mais uma vez para os falsos cristos e falsos profetas que haverão de surgir. E lembra que sua vinda será repentina. Mateus 24, 27. Diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Num terceiro bloco de predições, Jesus falou para os discípulos sobre a sua vinda em glória, quando o sistema sideral será abalado. Né? E diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, precedido de seus anjos que ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. Jesus aguçou a mente dos discípulos ainda mais quanto à brevidade de sua segunda vinda, quando declarou, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 34 e 35. Eles devem ter se indagado, esta geração? Será que o Senhor Jesus vai para o céu e voltará alcançando nossa geração? Nos dois últimos blocos do seu sermão, Jesus falou aos seus discípulos sobre a necessidade de vigilância constante, dizendo, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36. Acrescentando que ele virá numa hora em que, para o mundo, estará em pleno desenvolvimento de suas atividades normais, como comer, beber, casar e atividades profissionais. E conclui essa parte do sermão dizendo que haverá dois tipos de servos, os fiéis e os negligentes. Os fiéis serão galardoados e os infiéis serão condenados pelo Senhor diante de tais predições infalíveis de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes devemos estar alertas, vigilantes em oração, pois o Senhor Jesus pode vir buscar a sua igreja a qualquer momento. Os sinais proféticos estão se cumprindo de forma precisa e, mais que isso, de forma muito rápida. Não podemos afirmar como doutrina, mas temos a impressão de que a volta de Jesus se dará neste século. Não podemos marcar dia, hora ou ano, pois isso seria contra a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a estar em condições de subir ao céu, ao seu encontro nos ares, quando o seu retorno para buscar a sua amada igreja. Amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical.